Olá, boxa naquele outro lado. De novo ainda nos inícios, mais um episódio. Não tenho um convidado de especial, que é presidente, o senhor Francisco está conosco. Senhor Francisco, não te agradeço, senhor, em nome da equipe, né, por aceitar o nosso convite. Lança, senhor presidente, convite. E a pergunta que eu é que nós é quem, amor, a família está bem? E realmente é bem. Não te agradeço, né? Por aquele voto de confiança estar ali conosco. Boxa lá na casa, desde já, eu te agradeço eu também por você estar acompanhando. Dê o like, compartilha, inscreve, deixa o comentário, tá bom? Faz que aquele projeto ali cresça. O BIM, né? Se não se pode hoje ali nos logo ali, nos faz com que aquela coisa ali cresça. Nós é um grupo de jovens, não queremos contribuir para a nossa sociedade. Senhor Francisco, não sei ali com o Francisco de Vila Nova, que está a jogar bola, ou não sei ali junto com o professor Francisco, um presidente de Câmara, ou líder de partido, um futuro primeiro-ministro. Vou falar ali com quem é que está a falar. Primeiro, eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. E depois, eu quero dar parabéns também. Quero dar parabéns para a modo de ter uma necessidade profunda de ter uma multiplicação de vozes na sociedade. Obrigado. E a mim acredita que eu na voz como um instrumento para mudar a sociedade. Palavra, voz, é instrumentos tão poderosos. Seja oral, seja escrito. Então, no mês se reforça cada vez mais. Sobretudo num contexto tão complexo que nos atravessa no mundo, onde que no mês tem mais equilíbrio de vozes. Onde tem alguns votos que é muito campeões. Então é preciso ter os votos campeões. A coisa se equilibra um bocado. Quando pode construir aquela sociedade que eu sonho com ele, que é uma sociedade mais justa, mais aberta. De braços abertos. Inclusivo. Então, parabéns pela iniciativa. É que eu gosto, que eu olho aquela ali. Ainda bem que o Flamengo tem um tonito o cara tinha de convidar, mas antiga, portanto, bem pela iniciativa em si. Obrigado. Esse é um lugar e essa questão de quem é que está ali. É tudo que ele que me fala. Sendo e Francisco, ou Zé, ou Tipo, daí de Vila Nova, que nasce na Ponta Verde, na Fogo, e que faz um percurso dentro de praia, dentro de outros países, dentro de outras ilhas, que é professor, sendo. Felizmente, não foi professor. Felizmente. Jurete, Nós tem ajudado demais nesse momento ali, porque aquele outro Francisco também é presidente de Câmara e gosta, presidente de partidos. Então, aquele componente de ter sido professor, ainda bem, e tem sido tão útil. Ideia de professor, prática de professor. Professor formado e tem um conjunto de coisas que tem ensinado. Sim. Na área de pedagogia, na área de estratégias de passa mensagem, como ensino e passa mensagem, quer dizer. Então, aquela dimensão, aquele percurso, aquela formação, tem sido tão importante, uma ferramenta importante para todos esses novos momentos de lida de uma forma mais intensa ainda com pessoas e lida de uma forma mais intensa ainda com resolução de problemas de pessoas, lida de forma mais intensa com trazer pessoas para novas ideias, para novos engajamentos, porque não no mestre que tem uma mudança profunda de mentalidade quando pode implementar novas ideias, novos caminhos, novos projetos, novas formas de ver a sociedade, quando pode desenvolver. Então, é tudo que é preciso juntado, que está ali todo o tempo para continuar o trabalho. bom, então, aquele de lado professor que ela tem contribuído em outro, né? Para aquele lado pedagogia, para líder, né? Com a pessoa que gosta como líder de partido, tendo em conta também a forma, a conjuntura que teve, né? Um pouquinho chega lá, mas não sabe também para dar volta àquela situação interna e conseguir lidar, né? Então, acho que as pessoas que foi aniversário, né? Durante esse percurso aí. Sim, e é que a mim, e na democracia, é fundamental que no hoje pessoas que têm ideias diferentes de ideias que não outra diferente. É fundamental que não dias com normalidade, mas tem de ser uma normalidade autêntica. E tem de ser autêntico. Tolerância. Com total tolerância, com total abertura. Porque assim é decide. Portanto, já não teve essa fase de disputa interna. É importante sublinhar, mas a minha parte, fazer tudo para que essa disputa que tivesse lugar. A mim de fora, né? Não tem fazer um texto, né? Nada, uma opinião sobre isso, porque
me como jovem, né, e de olhar de fora, aquela maneira mo que encarado que é luta interna, uma forma, cria-me sentimento que fica, cá não sei, bom, rapazes, sabe mo que situação de conversa, não precisa de sair de onde que não está, né, para ter nova esperança, nova perspectiva, nova forma de fazer política. E para morrer que partido aquele grande partido de PICV, né? E como que está aquele rixa interno, forma, bom, da forma que encarado que é muito interno, tipo que de forma violenta, de pensar amanhã os inimigos diretos, é? Então que ele não foi muito chamou atenção, né? Sim, precisamente para morrer que ela que me fazer de tudo para que aconteceva, tipo, tem uma união que fazer no dia 13 de fevereiro entre presidente do partido e os candidatos, o que me propõe. Mas devia ter sido feita uma sondagem. A sondagem então mostrava quem é que está melhor posicionado para ganhar a eleição na MPD. Mas tudo que os outros estavam junto com eles. Precisamente para quê? Para evitar que ele discuta. Para morrer, lá está, a leitura que eu teve, que está fora desses processos políticos partidários. O gel como, se calhar, algum excesso que se passa lá. O gel, então, era importante defende que ela. Depois, noutros momentos, quando eu estou a defender, várias vezes, a mim, na última semana antes da eleição, continua a defender e toma algumas iniciativas, no sentido de que tivesse havido que a discuta. Mas, democraticamente, também, que os outros candidatos, mas David tem disputa, e bem, defendo, e vários defendo, e naquele que está competitivo a mim, fazer um esforço enorme, no sentido de que contribui para ter mais fricção, para ter mais conflito, para ter mais divergência. Fazer. É claro que também a não nunca pode controlar o aliado. Pode ter um outro aliado também que arma sede, mas não nunca pode controlar o aliado. Aliás, e a sentir que ponto próprio que é direito na democracia, você controla o aliado. Sim. Pode sugerir, pode pedir, assim mesmo, pode indicar um caminho. Mas o que acontece é o seguinte, já tem uma disputa, eu não chega na final, hoje tem 9 presidentes do partido, com total abertura. Sim. Com total abertura para dialogar sobre todo assunto, sobre todo tema. Que é para não poder, de facto, chegar a entendimentos. Vamos ali sim ali. O mais importante de tudo é Cabo Verde. É Cabo Verde. Partido político, ele é um instrumento que necessariamente tem de estar ao serviço de desenvolvimento de país, nesse caso de Cabo Verde. Assim, todo partido político deve ter como foco central desenvolve o país. E, nesse processo de desenvolvimento, o elemento central é pessoas. Ou seja, propostas, medidas, projetos, iniciativas para desenvolvimento e tem que ser focado nas pessoas. Para pessoas dar conta. Para pessoas chine. Que até adianta, não só fala de uma coisa que está falando de que é crescimento econômico. Que isso não só cresce. Não só Na cresce. prática, Pessoas que estão lá na casa, na panela, que tem sentido que lá, que tem sentido a nós, só desenvolver um enfoque exclusivamente nos números, sem nas estatísticas, nos números, sem mostra que ligação efetiva que tem entre aqueles números, entre aquelas estatísticas e melhoria de vida de pessoas. Números, estatísticas, esse tem de estar ao serviço de desenvolvimento humano, desenvolvimento de país, ao serviço de pessoas. Você tem que faz sentido. se eu falo de estatística, tendo em conta nos juventude, número de juventude no país, né? E o senhor como professor também, da igreja também eu tive o contato e também trabalho que se desenvolve na Vila Nova, né? Comunidade, e eu tive o contato com os jovens, mas a mim como jovem, né? E que eu estou conseguindo falar no nome de tudo jovem, mas como jovem, da família não tem sentido abandonar durante os anos, sabe? Tem sentido que a minha está só na pauta a hora que chega perto da campanha, sabe? Em termos políticas concretos, que para dar uma perspectiva, para um pôr de sonho, para um caminho assim, preocupa, bom, me se era certo com a minha família, tem que ser. Tem que ir para a América, tem que ir para Portugal, e então que ela tem mexido com nós como jovens, né? Que a maioria, alguns que tá sonha com o país, que tá ama esse país, né?
Pois é que eu tenho de falar sobre aquele quadro e eu que já tive contato com os jovens. Sim. E nem começa na intervenção no espaço público, dentro de uma associação de base comunitária. Intervila, na Vila Nova, e começo como presidente de Intervila, você fala de anos 80, finais de anos 80. Muito. Em que 17 anos, quando assume a presidência em Intervila, e foi sempre com essa preocupação de proporciona a jovens oportunidades de participação no espaço público a favor de suas comunidades. Aquele que foi o grande objetivo inicial é criar mais um espaço onde os jovens podem participar dentro da comunidade. É claro que, naquela altura, nunca tinha perspectiva de médio, longo prazo e nem de necessidade de abrangência que políticas públicas devem ter. Naquela altura, era uma ideia de ter atividades saudáveis, positivas, salutares para jovens. Então, lembra direito, no projeto que eu fazia na altura, não justificava que esse projeto, e uma ideia que sempre está colocava nesse projeto era a ideia de que uma rua está cheio de atrações negativas. Sim. Uma rua está cheio de propostas menos saudáveis. Mas jovens está passa a maior parte do tempo na rua. Ou seja, está grandemente exposto a que as influências menos positivas, menos saudáveis. Mas então, aquele projeto que você está fazendo naquele momento não era para contrabalançar propostas de rua. Então, assim, não está escrevendo da face. Os inimigos eram rua, não. Sim, então assim, mas sim, para pelo menos o que jovens saem na rua, metade uma proposta positivo, com proposta negativo, mas pelo menos meta-te a oportunidade de analisar as coisas. Escolha. Porque que questão de escolha, às vezes. Exatamente. Hoje não tem jovem, é que tem nem opção de escolha, é que tem nem oportunidade. Às vezes está querer escolha, mas é que tem. Está batendo na porta que está abrir, está busca que está está pedir que está dar. Exatamente. Então, aquela ideia básica de aquela altura, ele me ideia que gosta, depois desse percurso, então ele uma ideia universal, de valor universal. A nós não tem que estar conseguir proporciona permanentemente possibilidades de escolha já. E é ali que está entra a definição de políticas públicas para a juventude e para os jovens. Na Câmara, a nunca tem um Ministério da Juventude. É importante isso conhecer. A Câmara, se capacidade de atuação, se capacidade de intervenção é sempre menor, é sempre muito mais limitado e sem comparação com a capacidade de intervenção do governo. Sim. E essa motivação ali é uma motivação que está por detrás das ideias de abraço um partido político que é um caminho para a assunção de governação de um país. A MOD tem questões, tem problemas, que é o governo que está por resolver esses exercícios. Devido a essa dimensão, a essa profundidade, devido ao peso que se tem na sociedade. Seria que se pode. E devido ao volume de recursos que está precisa. Então, ele é necessário que seja uma abrangência nacional, que tem que ser uma abordagem nacional. Sendo jovem na Cabo Verde, merece um outro tratamento que não está bem dar. Um outro tratamento que não está bem dar. Nunca pode continuar com esse cenário de jovens sem esperança. Nunca pode continuar com esse cenário de jovens como o único plano que tem para se vida é sair de Cabo Verde. Ainda tenho contato com os jovens. Às vezes não estou a ouvir jovens a falar assim, a mim crescer. Sim. Ele nem sei bem, às vezes ele fala assim, mas eu vou estar sem ali, mas eu vou pensar mesmo ler mais de rosa. Não, mim que querer ficar ali, a mim querer passa a ser. Hoje, um vez sonho era tinha um diploma, hoje jovem sonha um visto na passaporte. Exatamente. E depois, é uma situação tão delicada. Uma situação tão delicada para a morte. A boca tem futuro de país sem jovens. A boca tem futuro de país. Jovens é força de bem construir futuro. Esse é motor de bem construir futuro. Se continua a sair dessa forma, que está em causa o futuro do país. Por isso que a ideia é sim, de forma tão realista, construir respostas para jovens
devolve confiança, devolve esperança para jovens, que a pessoa pode continuar ali, ajuda a construir o país. É claro que a nós, em questões de liberdade de pessoas, nunca pensa, né, de limita a liberdade de ninguém. Quem é que quer continuar a ser, ele é livre. Eu com possibilidade, eu ninguém quer. Mas, pelo menos, enquanto Estado, não te cria condições que quem é que quer fica. Não te cria condições que alguém jovens que tem que fama tem que ir. Ou antes de fama tem que ir. Então analisa oportunidades que criar. Então, quando eu uma experiência própria e quando minha mãe vai tomar visto, então quem que vai tomar visto junto com ela para o Mac. Então recusa. Sim. Farão e casar, fica na país do hotel, minha fica na minha país para contribuir para minha país. Aquela amor que tem até. Farão, minha fica ali e só que senhora que estava no trabalho na coisa, sai de casa. Não, mãe, fala com ele. Sim. Não, aquele jovem com oportunidade. Vai mercamos, job direito. Pensa que me fala só. A minha tem que ir lá. Sei. Não tem que ficar ali nem a terra. Sim. E, Não, mas aquela, a mim, por exemplo, e quando saí de Cabo Verde, também e fazer formação superior na Portugal, veio para um xinte, mas tinha que fazer a formação superior. Um xinte, não tinha que complementá-la. Bom, me meio para a formação superior 10 anos depois de intervir no liceu. Começa a dar aula, fazer formação de professor, já estava ele professor. Então pensei, depois daquele 10 anos, bem para Portugal para fazer formação. Mas a ideia foi sempre assim, termina a formação com o mesmo espírito, de bem contribuir para o desenvolvimento do meu país. eu tinha uma missão. Sim, louco, desde o início. Sempre eu metia aqui bem, vamos ali, formação que eu queria fazer, mas eu tinha lá Cabo Verde. Então tinha que bem. Tinha que fazer. E depois a minha formação sobre ser aquela, que é sociologia, né? Eu tinha que ser, me tenho que fazer sociologia. Tanto, nós todo, acho que, não, nem tudo alguém. Temos alguém que de 5 anos, essa família esquecer isto, vai esquecer aquilo. Desde ser, vai ter um bom número que fica vaga, hora e fica ali, hora que era, em acaso também, hora um coisa era outro, mas finalmente, quando Titi, minha sociologia, só eu podia ser sociologia, então não tinha que sair, vai fazer lá fora, e depois, não está falando, tenta brincando, assim, ainda termina o curso sexta-feira, da volta sábado, sempre ainda brincar, mas acaba, não do controle de tudo coisa, né? Nem a universidade e acaba que começa a trabalhar no centro de investigação. O foi show, foi tremendamente importante. Vamos lá, trabalhar naquele centro de investigação, ele permite também a pura, a fina, uma dimensão fundamental que é de rigor das coisas. Porque investigação científica, investigação académica, ele lida com rigor, ele lida com métodos rigorosíssimos, é um olhar afinado sobre as coisas. Por isso que a mídia, dentro da minha componente de informação na área de sociologia, o facto de um passo de trabalho naquele centro de investigação é permitindo aprimorar e olhar sobre o mundo. E que é importantíssimo. Mas, senhor fazer, desculpa me concordar, como você está falando de aquele centro de investigação, de aproveitando a fazer uma boa ali na Cabo Verde e parece mesmo coisa do outro mundo. Ele está sendo no CV, quase nunca estou a falar, né? E centro de investigação. E eu aquele que coisa que eu tenho de falar disso, coisa que eu, se Deus, né, se for vontade, eu que eu estou na primeira disso, coisa que eu tenho naquele cenário de rigor para ensino, que no mestre, não precisa, vamos lá, depois essa bandalhar, né? Não precisa, coisa que projeto ganhar. Para a primeira vez, eu também tenho orçamento de Estado, dinheiro para fazer investigação científica. Olha, direto, sei lá. Mas é que uma coisa despistado e de forma indireta, é que aquela não. É escrevido no orçamento, rúbrica, para financiar a investigação científica na país. Que tudo adianta fica a ser de canto, que seja disponibilizado no orçamento de Estado para fazer investigação científica. E lá é que financia projetos para fazer estudos, para fazer trabalho de investigação. Para ter linha de investigação, que é investigação que a iniciativa está parte do próprio investigador, que até propõe temáticas. Ele é livre.
ele propõe temáticas, ele analisa, ele joga, così que tu gostava de trabalho, por exemplo, através de concursos, naturalmente, sempre. E depois também tem linhas de investigação que é definido para estar determinadas áreas que está no mês de resposta e está lá os concursos também. São equipas que estão. Portanto, que ele é uma medida fundamental para Modi. É uma grande ilusão, pensa, é possível ter um desenvolvimento sem desenvolvimento de investigações académicas, científicas. É uma ilusão, e é uma grande ilusão, pensa, mas aquele dinheiro que tu apoia na investigação académica, investigação científica, mas ele também vem com investimento. Ele é investimento também. Ele é investimento. Aliás, é preciso ter sempre presente uma frase que é Amílcar Cabral está falando. Cabral fala, mas não deve pensa para nossa cabeça. Ele está falando, não deve estudar no livro, não deve aprender com os outros, não deve aprender sempre. Para aprender sempre, mas pensar pelas nossas próprias cabeças. E tem a ver com ele. Pensa com a própria cabeça de uma sociedade. E tem a ver com o desenvolvimento de investigação científica, académica, dentro da própria sociedade também. Como que os resultados da investigação é produto de pensamento local. É claro que em diálogo com o pensamento, com pensadores do mundo inteiro. Mas ele é uma produção tão local, como ele tem em conta. O mundo à volta local. E tem comportamentos, ideias, pensamentos, tradições locais. Então, a mim, é que no orçamento de Estado, de nosso governo, está batendo, sim, dinheiro específico para financiar investigação académica, investigação científica no país. Mas já que ver. Eu falo de Cabral. A mim, pessoalmente, interessa Deus graça para minha pai, né? Que pensei depois em contato com os livros e claridade, pós-claridade, que relata a história do país, né? E também que as histórias de independência, né? Então tive contato com essa. E isso dá um leque, né? Abre a cosmovisão em termos de país, né? Consegui perceber uma coisa que durante o meu percurso na escola nunca tive. Bem soube, na perguntas que ainda pergunta a pessoas, né? Eu não soube, mas tipo que trado, que foi um plano, não é? Para trado que esse contato com meninos, história de país. E hoje eu não percebo um tipo que um silenciamento de Cabral. E ainda falo isso, postura que o nosso governo tem. Silencia Cabral, né? E não tem algum projeto para tornar regressa a porque nem na Cabo Verde, que as literaturas que não tive contato, literaturas ricas, literaturas, por hora que você tem contato com essa, você consegue desenvolver, né, uma identidade, depois você começa a ter uma perspectiva que você quer para o país, mas uma coisa que trago, não, coisa que você pensa sobre aquela questão, né? Sem dúvida, sem dúvida. E lamentavelmente, na escola, sim, lamentavelmente. E tem havido essa tentativa de apagamento de Amílcar Cabral. Ele é um problema sério. Um problema sério. É que luta política partidária que pode resumir jamais num projeto de elimina o outro. Jamais. Jamais. Disse-lhe a nós, que nós é chamado, defende ideias, defende práticas que te permite somatório de nosso percurso histórico. Sim. Que te permite somatório de nossos momentos marcantes. Que te permite somatório de nossas figuras que ajudam a construir esse país. Que é caminho. Caminho de elimina o outro. Jamais ele é o bom caminho. Mas em nenhuma circunstância. Ele é uma postura que é válida em termos universais. Ele é uma postura que é válida desde o que você faz dentro de um caso. Nunca pude pensar nele, elimina um alguém da família, para nos excluir de relações. Ele é válido dentro de um bairro. Nunca pude falecer nesse bairro ali, falando sempre fora de coisas. Nunca pude colocar ele a nível de nossa ilha, nunca pude colocar ele a nível do nosso país. Nunca pude. E tem de ser um processo somatório.
lamentavelmente, no estado de assiste diversas tentativas de pagamento de Amílcar Cabral. Ele é incrível porque Amílcar Cabral é uma das maiores figuras do mundo. É que é nosso que flor. É mundo que flor. Até houve aquele concurso que a BBC faz para eleger as maiores figuras de história de todos os tempos que se vê. Amílcar Cabral parece lá como segundo nome. Portanto, Amílcar Cabral, aquilo que ele faz é extraordinário. Amílcar Cabral é estudado na monte universidade no mundo. Tem um conjunto de livros enorme, uma lista imensa de obras sobre Amílcar Cabral. Agora, ali na Cabo Verde, o processo é inverso. Tentativa de pagamento, tentativa de ligação, tentativa de minorização. É inaceitável. Agora, licenciamento, temos que assim, é como que a questão de trazer propostas boas para a rua. Quer dizer, alguém que queria pagar, só deve fazer parte. Quem queria defender tem que fazer isso. Ele tem que propor, tem que atuar. Ele que pode ficar de braços cruzados, está chorando a pena. Está falando, esse que acaba, cabelo. Não! Ele tem que apresentar notícias. E me decide tio coerente transbater. A mim, que a igreja que está defendendo mais, que depois que a gente acaba de praia, vai mais implementar-se. Tem que ser coerente. Coisas que te defendeva enquanto líder associativo, já diga na Câmara de Trai, tem oportunidade de apresentar propostas, de tomar medidas, tem que implementar. Nunca pode esquecer coisas que te defendeva antes. Nunca pode passar outra vez. Por isso que, por exemplo, a nós, eu tenho duas iniciativas importantes, tá de qual? O time, Praça Amílcar Cabral. Se só está construído, Nina Charles Santo Antônio. Se só está construído, objetivo para que para o novo dia assim e joelho ali. E depois tem também um centro municipal de Amílcar Cabral que não estava construído na fazenda. Que é para quê? Para marcar nome. Para fazer com que alguém tenha presentes memória de Amílcar Cabral. Ou que botar em praça Amílcar Cabral de nível, de qualidade. Para eu poder hoje, vou fazer uma coisa com espelho, com consideração, com busto de Amílcar Cabral, é uma figura, né? Precisamente. Então, ele, portanto, o que dentro circula. Os atores, ele é o refresh. É pegar, menino que passa, passa o cabelo. Para moda, quem diz cabelo, os atores, tem que dar. Turistas, pessoas se procuram, pessoas é vulto, futuro que dá. E quer dizer que não se fala de Cabral, ele vai unir. Um espaço vivo, na série comunidade, um espaço aberto, dinâmico, que pessoas utilizam associações, pessoas individuais, com e biblioteca mesmo, com obras sobre Cabral, com que e souvenir, que as lembrancinhas de t-shirt, chaveiro, postal, caneta, camisola, é tudo lá para poder manter vivo as memórias que é e também um concurso para produção em termos analítico a acerca de ideias que E na escola, eu que tenho de volta atrás, né? As pessoas me Cabral, mas assim, tu figuras que contribuem uma essa e contribuem ao processo, porque hoje em dia não tinha memória. Às vezes não está a chamar luta de independência, né? Foi só quando que Cabral junta a rapaz para fazer jogar bola e lá aproveita e começa a criar uma associação, né? Mas algo incrível, sempre ele fundamental. Já estava da prova, né? Assim, ele na sector, escreveu também, foi no percurso que ele não nos escola nunca tem melhor. aquele, ele é um assunto de seja, questão de fazer uma análise de tudo aquele que é programa educativo que não tinha na capa. Não que parece, não sei se eu acompanho, um que parece na teste. Compadre, ele é lamentável. Lamentável, sim. Ele é lamentável. Ele é grave. Ele é um exemplo concreto de onde pessoas se quer fazer pagamento de Amílcar Cabral, de percurso de Cabo Verde, até a independência, período pós-independência, até multipartidarismo, e de lá apanhar. Aí ele é aqui quando diz aquela prova, ele é geográfico. Sim, ele é tendencioso e é uma tentativa de apagamento de uma parte de nossa história, é uma tentativa de reconstrução de nossa história, só com perna.
Que pode, velho, que pode. Então, nossa ideia é uma análise profunda. Uma análise profunda que tem a ver com dois aspectos essenciais. O primeiro aspecto é o aspecto histórico, sim. É preciso analisar, é preciso, de forma profunda, de ouvir que aspectos de nossa história que deve ter destaque na tudo aquilo que é programa educativo nacional. Que ele é fundamental porque nós, o ser humano, está lida um bocado mal com história. História devia servir para nós como fonte de aprendizagem. Também que está falando, a história devia servir para não evitar cometer aqueles mesmos erros. Como tem erros que já cometido, que se nós não temos conhecimento de história, tem que nunca ter volta a cometer. Tem caminhos que já fazeram no mundo, que se não tem conhecimento de história, não te evita fazer aqueles caminhos. Então, dentro desse processo educativo, é fundamental uma análise de nosso percurso histórico para dizer que deve ser destacado, valorizado, para transmitir para as próximas gerações, sem nenhum tipo de complexos. Jogando aquilo que PICV faz, aquilo que PAIGC faz, aquilo que PAICV faz, aquilo que a MPDB faz, aquilo que o CIRI faz, aquilo que todos os partidos políticos fazem. Ele tem que ser uma análise que deve ser feito para pessoas de academia, para pessoas de ciência. Uma análise isenta, objetiva, que é um aspecto. Tem um segundo aspecto que eu devo incluir no nosso programa, que é a adequação à nova realidade. A nunca pode continuar com uma escola que até pensa no nosso país. Que pode, Um programa que estava ao encontro da realidade que depois. pode, que até faz sentido. Que até faz sentido. Não tem que ter uma escola que te pensa no nosso país. Lá está mais um pensamento que Cabral. O que foi pensar pelas nossas próprias cabeças. E que ele tem que gravar. Uma escola onde que programa escolar, a meu que ainda faz escola, é todo o edifício escolar. É desde jardim, desde bota-fada pré-primária, de doutoramento. É todo esse caminho ali, com tudo que as diferentes instituições, diferentes etapas, que participam nele, que está a construir. Que é que é a escola. Então, escola tem que pensar para o país. Tem que incorporar na escola problemáticas de nós realidades. Tem que incorporar na escola recursos que não tem na nossa realidade. Que é para não poder sair de escola com uma ideia mais ou menos bem formada de coisa que se esperando e de coisa que não tem disponível para não realizar também. Para construir aquela sociedade ou para construir aquele desenvolvimento, lá está, centrado na pessoa. Pegando na nossa fala de Cabral, não sabem celebrar 50 anos de independência. Aqui hoje era aquele percurso desde luta, pós-morte de Cabral, Aristide Bensume, pós Pedro Pires, Mata, Duarte, João, que tudo que se figura, né? Depois quando construiu aquele governo, né? E aquela ideia de né? Que fazer tudo que coisa pensado para Cabo Verde, desenvolvimento de Cabo Verde, e aquele linha de ideias, né? Sonho, perspectiva que Cabo Verde tinha para Cabo Verde, a hora que nós aqueles 50, que hoje aqueles 50 anos, que 19 hoje participa bastantemente nesse percurso também, né? Creio que análise, avaliação, o que tem falhado, tem ali aquilo que Cabral sonha, aquilo que Cabral tinha, não só Cabral, também outros patas que bem depois também tive ideia, alguns saí de caminho, né? Aquela análise que não está fazendo, 50 anos aí. A mim, a hora que ainda pensa na 50 anos de independência, está ocorrendo duas ideias. Um primeiro é que é uma ideia de celebrar, de comemorar. Se não vem de hoje, coisa que a gente faz na Cabo Verde, nesses 50 anos, não tem motivos de sobra para não se celebrar, para não comemorar. Basta no jogo. Nós, no começo, no momento que Cabo Verde era considerado inviável. Tem um famoso relatório que analisa a situação de Cabo Verde, se está conseguindo andar com o CP depois da independência de 1965. O relatório está claro. O país que ele é inviável, que ele tem que tem condições. Então, de lá para ali,
temos de fazer um grande percurso extraordinário. Não tem avanço significativo na tua área. Educação, avança teu. Saúde, avança teu. Agora, é preciso que, a hora que não bem falar, é preciso ir mais longe. Para ninguém cá chama não, tio. Para ninguém cá grave. O que não bem fazer, não tem que ir bem mais longe e mais rápido. É que a pomão não está a falar, mas aquele bendo que te lima cabelo não. Que é importante que fica tão claro. A nós é grato, não tem admiração para tudo alguém que carrega Cabo Verde e gosta nessa 50 anos. Tenho profunda admiração, eu te reconheço profundamente todos esses contributos que dá. Mas está na hora de não é mais fácil. Já chega o momento de não assumir novos posicionamentos. Já chega o momento de não assumir um posicionamento de falar, mas não também traça novos metas, sem desprimor para que ele quer fazer isso. Mas para mim não está é possível. Para mim tem condições para aquilo. Tem um exemplo que me dá sempre das matérias, de avaliação de percurso que eu não fazia. Não tem questão de pobreza na Cabo Verde. Sim, que é gravíssimo. Naqueles 50 anos ali, onde que as grandes metas que têm sido traçado para a questão de pobreza, então oscila entre combate a pobreza e reduz a pobreza. Tem diferença ali, é uma diferença mínima, mas no fundo é uma diferença grande. O FLA não quer reduzir a pobreza, não quer combater a pobreza. Ou o FLA não quer acabar com a pobreza. Ele é mínimo, mas é uma diferença grande. Não tem que ir para aquele negócio. Cabo Verde, pós 50 anos, é um Cabo Verde que está assume diferente. Meta acaba com a pobreza. É um Cabo Verde que está frente, meta reduz, não, meta diminui, meta combate a pobreza, não. É de acaba com a pobreza. É aquele Cabo Verde que me dá sonho a quatro. É aquele Cabo Verde que me entende. Obrigação. Histórico, ético, moral de sonho a quatro. Para a mídia é uma geração que foi beneficiário para 50 anos. Portanto, também teve acesso ao ensino superior, financiado, para o Estado de Cabo Verde. Então, a mim Estado, nem tem que pensar num Estado que é para bem mais longe do que aquele Estado que traz em tudo isso. Nem tem as obrigações de fazer assim. Nem que pode bem para que o Estado que traz em linha que trazendo também continua a sonhar. Peleva que os outros também depois de mim tinham um dia trazendo. Jamais. A mídia trazendo TV tem que assumir frontalmente, mas tem que levar mais longe. E mais longe significa novas metas. Nunca pode, nesses 50 anos que se vem à frente, continua a considerar normal. Sim. Problema de acesso à saúde. Não, já está bom. Já chega de que lá. A nunca pode admitir naquele novo 50 anos para frente. Mas tem um menino que meio de esforço. Meio já de arriba para baixo. Só meio. Sempre. Já consigo dar menino escola. Já termina liceu. Que pode admitir. Beta bem. Beta de esse menino dentro do olho. Beta para ele. A minha dá tudo de poder. Consigo que tem que desarrascar. Que é inadmissível. Que é uma violência que crianças na Cabo Verde que pode ser exposto mais a ele. Não, a Universidade de Cabo Verde, na próxima semana, e tem que ser de graça. Universidade pública, privado, e tem que estar funcionando com as regras. E nós, enquanto Estado, o que não está falando, a universidade pública tem que ser de graça para quem que passa na teste que entra. Não tem obrigação de falar, mas não está apoio privado também a ver que fica parte. Sim. E que o Cabo Verde tem que ser para todos. E tem que ser para público, e tem que ser para privado. E medidas que não toma no público, não tem que tomar com cautela para nunca sufocar, para nunca eliminar privado. A hora que eu falar educação de graça, quando o senhor começa a falar sobre muito político, um companheiro, se quisermos acompanhar, e o que me percebe, muito alguém que está falando isso, inclusive político, foi pessoa que beneficia na época, aquela época que era um quadro que não tinha, que era muito mais difícil, por questão de recursos,
né? No, hoje, quer dizer, onde que está, os benefícios também, se uma senhora identifica muito bem, mas o benefício e tem um compromisso também de contribuir, porque o Estado, de uma forma, o Estado prepara para onde que está. Então, muitos alguém que beneficia disso, e são as pessoas hoje que se está levando contra isso. Mas aquele impossível, mas aquele catadã, mas aquele populismo, né? E que ser humano, passa a redundância, é um ser complexo. Incrível, mas incrível. A mim que te deixa de espaca. Há pessoas que te beneficia de um processo. Depois eu te vira conta do processo. Aquilo é doloroso. Alguém que te beneficia de uma coisa, ele se experiente de gerar. Sim. Ele benefício para se cabeça de trás. E te vira conta daquela coisa. Só todos. Exato, mas mesmo as ideias, olha, não estou de olho nos dois campos, show específico. Ele é incrível modo que pessoas que imigram, imigrantes, que imigram para países estrangeiros, há oportunidade, depois do visto, é bem lá, dá trabalho, dá no caso, não sei, no Portugal, na França, porque as países têm que as habitações sociais, que imigrantes dá do casa. É dado o visto, é dado trabalho, é dado casa, é dado um monte de benefício social, porque as instituições sociais das países é forte, se é questão de saúde, educação, de remédio, de comida, de roupa, essa de altura apoio. Hoje esta volta da direita. Os outros, ele é paradoxal, mesmo coisa para pessoas que, se não fosse bolsa de estudo, jamais, se as famílias tinham condições de ir para a universidade, mas jamais, Sim, eles vão olhar alguns alguém, hoje que é ministro, né? contra a bolsa. Tem alguns alguém que não foi beneficiado da bolsa de estudo, mas a família podia também pagar. Mas ainda se fala de que anos? Essa fala de que esse que, se não fosse bolsa de estudo, esse que não fazia nenhum curso superior nas suas vidas. Ou esse que tinha condições na família que pensa fazer o curso superior. Hoje o ex é contra estudo de graça na universidade. Esse cara cria Mas condições. nem no país. Nem que não seja, nem no meu próprio país. É gente contra. Mas lá está, se não falei nisso. Ele é contradição de ser humano. Mas eu entro, vou ter que fechar a porta para ir uma boa para que entra nós. Por isso que ele está a falar Cabo Verde para todos, né? Obrigatório. Que a questão já me perceber e que a questão ali pensa. E esse Cabo Verde para todo ali, que é sonho de nós. Coisa que leva nós para isso de lá praia para todo e gosto um Cabo Verde para todos. É por modo a nós, ao longo de história, no tem estado te acumula excluídos do sistema. No tem estado te acumula excluídos. No te acumula excluídos de sim na própria escola, no job e jardim de infância. Eu tenho muito menino que está no jardim, seja, repara muito que doloroso. Aquele menino que está no jardim, ele na corrida para triunfar na vida, que passa aquele que bem, aquele que bem fica para trás. Agora está lá no agora, você está excluindo de 5 anos. A boa enquanto sociedade, você te permite que tem mecanismos de exclusão de menino de 5 anos. E tu começa a ficar para trás de 5 anos. E está a ficar para trás. Sim. Só tu está a ficar para trás. Como depois ele é capaz de jardim, depois também escola, primeira classe, segunda classe, etc. Ele tem menos aprendizagem, ele sabe menos coisas, e tem menos desenvolvimento de quadros mentais. O que o outro está a passar, melhor nota, ela acabou. E psicologia feminina na 4, 5 anos é que faz que mais menino tá aprendendo língua e tudo. Então, ele é um livro aberto, puro, só hoje, limpo, apto, virgem, para interioriza, para aprender, para abraça ideias, para ganhar coragem, para ganhar a tua confiança, te define, te desenha lá. Depois, ele está a seguir para diante, ele está a ficar escolhido. Sim. Ele está a também, ele está a ficar escolhido no liceu, ele está a ficar palhado. E pior, ele está a fazer formação, nem profissional, para a morte. Formação profissional é para pagar, academia é para mas tu não sei. Não tem esse problema de um monte de alguém, jovens, fazer formação profissional. Fica só com fazer, pô, diploma que é bom, é que tem dinheiro para pagar betão, certificado que é bom, é que tem dinheiro para pagar betão, é que fica sem certificado, ou seja, acaba de nada que a formação que faz. Como é que tem certificado? Se tem certificado, isso aqui é que tem, isso aqui é que faz formação. Depois tem aquele outro que quer fazer a formação, mas que vai para a universidade. É que também para que paga para o piso. Não está jovem.
quantidade de meninos que termina a formação superior. Mas, ao longo daquele caminho, um caminho doloroso, amor, tem aquela questão que está assim, quem que paga a propina de primeiro trimestre, que foi teste. Sim. Aquele é triste demais, no modo. E às vezes meninos que é bom lá. Que é bom, mas mim estou a dizer, show, naquela perspectiva de violência. Mim fica a imaginar aquele momento onde que menino, ele com ele fica a pensar, ninguém paga coisa, não dá bem, foi teste. Você imagina um diz, E às vezes que está a nota que hoje, se hoje ia mudar o que se pôr na pauta, tá sendo isso que apagaram o propino mesmo trabalho, oi, era triste que ele é violento, além de triste, ele é uma violência enorme. Vamos, boa, fica até brinca com o conjunto de coisas que tem a ver com formação mental, esse menino. Aí ele a boa revolta, então é capaz de surgir revolta. Quer dizer, ele é revoltado, ele que compreende. Sim. Ele é que nem sabe, ele é que esse problema. Ele nem que sabe tem que estar pagado coisas. Para ele às vezes, é que tem nem noção, mas Se é realidade, se é quadro, muita que estou conseguindo dar uma perspectiva e poder avaliar tudo aquilo, aquilo que você se frente naquela. sei que tem cifra tom de Estado e tem que ter as noção para entender que aquele é um problema, para antecipa, para resolve, para cuida, para ampara, para meninos, como famílias que têm que cair naquela situação lá. Você está, o papel maior de Estado é que ele cria condições para tudo alguém precisa. É que ele tem, é para todos, entender com que ele e que boca pode se pensar em medidas de políticas públicas que a partir da você mas tem pessoas que estão ali forte. Você tem obrigação de, enquanto Estado, você tem obrigação de pensar em medidas de políticas públicas que te abrangem tudo a gente. Todos. O Francisco fala todos. Tem um slogan também de Nações Unidas que está assim e nunca te deixa ninguém para trás. É na mesma linha. Essa coisa ali é na mesma linha. Pensamento para Cabo Verde. Para Cabo Verde. Para tudo alguém. E depois assim, em medidas de políticas públicas, sem hipocrisia. Estrangeiro também entra que os nossos irmãos e coisas. Obrigatoriamente. Como lá que é uma outra questão que é assim, a nós, não quer o melhor do mundo para imigrante cabo-verdiano que se lá fora. Que assim é. Agora, então, eu digo, coerência, quer dizer, porque só o melhor do mundo para os irmãos cabo-verdianos lá fora, os tios, os filhos, os sobrinhos. Que estrangeiro que seria Cabo Verde. E tem que querer melhor do mundo para essa lei. Ainda fica pasmado. Pô, aqui não olha a história do nosso país. Foi nós irmãos de Costa de Guimarães, não está morrer muito e está morrendo. E hoje nunca tem política, nem de reconhecimento, nem de gratidão, uma volta de que hoje é essa situação que está infelizmente. Nunca está conseguindo ter e na passada esse tem nós mãos. Obviamente, é uma obrigação. Cabo Verde tem uma longa tradição de multi-ancoragem, de um posicionamento na arena internacional com pés em diferentes sítios no mundo. Que é caminho. Cabo Verde, repara, na sua posição que ele ocupa ali, na meio do mundo, é só obrigado àquela. É natureza, tem de indicar um caminho. Não tem que continua nesse papel de ponte, entre nações, entre povos, entre culturas, com a África, com a América, com a Europa, com a Ásia, com o mundo inteiro. Não tem que continua. E a nós, países de continente africano, tem sido de grande irmandade para conosco. O que não vem de hoje, ao longo do nosso percurso na história, não teve momentos importantes de imigração para países no continente africano. Mas Senegal, talvez tenha uma comunidade expressiva na Senegal. E uma comunidade muito bem integrada. Onde que tem hoje quadros de topo que é descendentes de cabo-verdianos nas diferentes instituições, nas diferentes áreas. Ensina na Senegal. Aquele coisa diz, Francisco, que sabia como que eu estou já, por história técnica, no caso da Argélia, apoios financeiros, os fizeram tudo agora, dinheiro, e na luta para a independência, como se dentro daquele quadro de independência, na luta de independência, foi os irmãos ali,
que mal ajudando, claro, por esquece, de Cuba, e União Soviética, China, né? Mas Malta teve um papel fundamental, né? E hoje não tem um político de costa voltado para justamente aqueles países que história mostraram assim que esteve com nós. Não tem que reforça essa ligação, cultivá-lo cada vez mais. E tem uma palavra que utiliza que é bonito, que é gratidão. Gratidão. Não tem que ser grato. Ele é esquisito, mano, sendo vazia, de verdade. Tem pessoas que. Quanta gratidão? Está a ter uma gratidão, me minoriza a cabeça. O Cabral ali, rapaz, tem sido Encheu em grande, uma igreja, sem dúvida. Então, ele é preciso. Sim, quer dizer, é tudo países irmãos que participam de forma ativa no sucesso de libertação. Portanto, com recursos, com o espaço da formação, com o apoio ao longo de todo o tempo, inclusive a formação de quadros. Tinha quadros que foram a esse país. O que não neste e aprofunda. Mesmo até aprofunda de uma forma planificado, sério, responsável, mas no neste e aprofunda cada vez mais e valoriza cada vez mais. 50 anos de independência. Tem expressão que Cabral usa na época de independência. Tem uma situação que acontece, que se lembra aquele de Guiné, aquele que vendava golpe depois, né? Uma das situações, o moço faz um coisa ali e falou, é para matar. E Cabral falou, se é para não pegar nada, para não matar nossos irmãos, então não larga lá nosso caminho. Uma hora que não hoje é 50 anos, a gente entra na questão de saúde, o tem 50 anos de diferença. Ou tem que esperar a evacuação. E não se taxa de número de pessoas que está esperando para evacuação, se as evacuações é para cemitério, infelizmente. E aquele que é política que não tem volta disso de saúde, né? É 50 anos de independência. E, no forma ontem, não tem matar nos irmãos. Felizmente. Ideia é decisão, é firmeza, é na acesso gratuito à saúde. Mas que lá, imediatamente, depois com o nosso novo governo, é acesso gratuito na área de saúde. Tem que ser assim. Que é que esse tipo de medida, que não vai ter um flare, de repente toma de posse. Ele é imediato. Ele é imediato. A coisa a longo prazo. Ele é imediato. Ele é imediato. Ele é no primeiro ano de governação. Acesso à saúde tem de ser gratuito. Acesso à universidade pública tem de ser gratuito. Para meninos que passam na teste. E, de um flex, escusa linda, continua a repetir. Transporte entre ilhas, barco 500 escuro e avião 5 vezes escuro. Essas têm de ser as medidas imediato. Sim. Imediato. A MOD, Estado, que assume funções de responsabilidade. Se fala anteontem com o jovem, único explicado, se algum dia Estado recusa paga polícia. Nunca. Sim. Polícia, Estado que paga o salário, tudo isso. Perguntar se algum dia Estado recusa paga salário de médicos e enfermeiros. Uma coisa é discutir subir. Sim, é uma coisa. Outra coisa é recusa paga salário de médico e professores. Não. De médico e enfermeiros. Não. Eu sei que ele tem que pagar. Perguntar se algum dia Estado recusa paga salário de professores. Não. Estado assume uma professor, médicos e enfermeiros e polícia vai pagar salário todo mês. Ou seja, Estado assume, mas que as despesas lá, mas é despesas do Estado. Então o exercício é o seguinte, é despesas de transporte. Põe naquele E pegando na despesa, Sr. Francisco, e nessa área de Cabo Verde, primeira vez que não se tem um governo gordo, né? Com gasto enorme, claro que não está hoje é para coisas fúteis, que tem um impacto na cidade de nosso Cabo Verde. Com transporte, carros, V8, mas como pessoas às vezes, a hora que eu olho um carro, botei gasolina, não tem manutenção, botei óleo, botei condutor, e aquela máquina pública, aquele governo que não tem hoje, estrutura de governo que não tem, aquele gasto que não tem, é possível, né? Diminuir e fazer locação de aqueles recursos para aquele projeto. Sem dúvida. Mas sem dúvida nenhuma. E eu, no caso, eu estou no primeiro-ministro,
qualquer ideia, qualquer plano para governação e também para gasto, né? Se será que tem limite, né, na gasto público, como uma vez fala, nossa, você gastar, mas nunca tem limite e tabela salarial em questão de recursos públicos, não está gastando. Sem dúvida. E essa questão de ter limite é importante, como te permite ser avaliado e te permite depois para alguém olha, afinal se não cumpre com aquilo que não promete ou não. Sempre também fixa limite para gastos e que tem que bater aquele ponto. E depois tem outra questão que é assim, tem teu corte que pode fazer. Tem teu corte que pode fazer. Vou dar exemplo de cortes nas estudos e consultorias. Assim não é? Que o dinheiro é absurdo, tudo sabe. Não soube senhor, um estudo só para 8 páginas. 30 e tal mil contas. Aqui na pala, aqui tem uma coisa que é assim. As pessoas não sabem. As pessoas ali, Cabo Verde pequenote, não sabem. Teu estudos e teu consultoria que está fazendo, essa fica na gaveta. Por isso que está falado na literatura cinzenta. Por isso que está publicado. Essa fazer, essa fica na gaveta, para sempre. E por outro lado, tem uma questão que é sensível. Lá. Às vezes, estudos de consultoria, essa é forma de beneficiar pessoas. De beneficiar pessoas. E não forma de resolver problemas. E não de saber no estudo. Nós não sabemos assim. Então, assim, não pode ir perfeitamente de corte nas estudos de consultorias. Que também tem dinheiro que está sobra, que é para poder pagar despesas do outro lado. É claro que governo tem que ser um governo muito mais pequeno. No estudo te lembra, MPD, quando começar no início, eles falaram que tinha direito de palavra, governo enxuto. Era a palavra que eles utilizam. Hoje não tem esse governo de enorme, gordo que não tem. Obeso e que está por fazer nada. Alguém obeso e o governo tem que ser pequenote. Mínimo possível. Funcional, obviamente. E que também permite poupanças. Depois já menciona esse aspecto de esse tipo de carro que está a falta de governo. A nós, e país que não tem Estado também, e tem que ter dignidade, sim. É que pode ostentar, sim. É que pode ostentar. Pode ostentar quando o irmão se passa. Nunca foi, quando está passando uma mensagem. Agora, é importante que a nós, para no completo orçamento de Estado, no também se ajuda de países amigos. É nosso orçamento. Portanto, agora imagina, tem que dar um sinal também. Mas bom, você está a fazer poupança. Exatamente. Você tem que dar aquele sinal. Se você também pedir ajuda, ou que completa o orçamento de Estado, então você tem que dar um sinal. Porque pode ter sinais de ostentação. Assim é. E pessoas fica e tá brinca, tio a volta de aquela ideia que infla, mas é nosso governo que está batendo de pão. Tio ali fica até. Ele é verdade, né? É necessário. Ele é fundamental. Você tem que passar uma mensagem para a população, como não no mestre, que tudo alguém engaja no processo de desenvolvimento. No mês que pessoas muda, tem uma nova atitude perante o trabalho. No mês que pessoas ficam de olho para a questão de trabalho como uma questão fundamental em termos de produtividade e de engajamento, mas nós podemos fazer aqueles novos apelos ali, nós próprios, mas tem que ter também um novo comportamento. Ou não pode ser convincente. Lá está, então tem a necessidade de cortar nas despesas, evita todas as situações de ostentação, evita situações onde que qualquer alguém está hoje está assim, não, essa está arrebenta dinheiro depositado. Não tem que ser convincente. Daí que as medidas ali, de poupa, de corta, governo pequenote, que alguém está hoje próprio, tu é esforço, tu é vontade, e está cheio de aquilo que nós não está defende em termos de discurso, mas nós é primeiro a fazer em termos de prática. Agora não tem país na Europa. Se é Suécia, que é em termos de carro, que essa sendo disponível oficial, é mínimo. Sim. Ou tem países na Europa que rapaz, tu usa esses próprios carros,
tu lá no metrô tá a trabalho. A volta subir charge para lavar, era um carro de 10.000 pontos. Sim, sim, sim. Aquele monte de combustível, aquele monte e com mais 2 carros para trás ainda, né? Sim, sim, os carros. As 2 de fora, né? Ele é um assunto que eu sei e depois não se compreende, mas não tem que ter sinais que a população te compreende. Sim, Não tem que falar linguagem que a população te compreende. Não no apoio fica ali com palavras bonitas, com teorias que estão ao encontro daquilo que é entendimento de pessoas. E ele, a reclamação, nós não temos obrigação, é de como é, ter a responsabilidade de dar sinais tão forte. Como a pessoa se pode envolver-se, para reacredita, a esperança pode tornar-se. A podíamos estar mesmo a falar com seriedade, não é que só fala para falar, mas fala para depois implementa, depois para pôr na prática. As pessoas que falam assim, não, que é conversa de campanha. Satores, esse café que é importante. E aquele aspecto disso, mas escolhi que reacredita, Uhum. porque como jovem, eu falo isso como jovem, me perdi esperança nos nossos políticos e políticas que têm implementado. Me desacredita bastante, né? Me desacredita eu mesmo, porque a hora que tu o primeiro-ministro falou, não, uma coisa é na campanha, uma coisa é na governação. É uma coisa que ainda estou conseguindo aceitar, nem entender, porque não estou assim, calma assim. A bobo disponibiliza para o fulano também resolver o problema tinha país, não vou ter solução, não vou ter resposta concretos, viável, que também gosto de não te assumir, não te resolve, o te tira, te fala não, uma coisa é na campanha, sim, mas que mentira, eu torno uma coisa oficial para o aliás, vou ter que ser um grande mentiroso ou ser um bom político e mim como jovem, eu que uma forma ou outra, uh, traz uma forma diferente, né? Da forma pessoal e a forma que o senhor traz o comportamento, né? A atitude em termos como político, de uma forma traz um novo coisa para mim, certo? E para mim. E depois a forma também que onde a maior situação que houve a volta que é a forma de opressão, depende da limite e ataque. Então isso desperta a mim outro também, um catafé de esperança, né? Porque me como cristão de esperança, não, amiga está certo. Mas dá uma outra perspectiva, dá uma visão diferente. E está jovens, é presente, que se desacreditar, sim. E depois aqui não tem para que os jovens que se desacreditar para a política ali, a hora que está falando, não, tudo é igual, Sim. tudo é mesmo. E que eu quero ser cisco, não quero ser papos, passa ser político, é tudo igual. Então, Estado e permanentemente está fazer de tudo nem alcance para poder demonstrar em termos prático e concreto, mas não está a fazer coisas verdadeiramente diferentes. Por isso que, por exemplo, não tinha câmara de praia. Logo no início, que as primeiras medidas que não toma, que as resoluções de as taxas que não foi, não teria embacó. E igual alguém que telefonando, que Francis está doido. Está falando, mami, sem fazer conta. Se a mim que foi de câmara. Que, claro que lá está, mais ou menos, o facto de ter sido professor durante eu. Explica, explica, com toda paciência, para fazer que as pessoas entendam. Vamos, olha, para. É nosso. A hora que tem e dos continentes que não deixa de cobra habitante. É mais um dos continentes que aquele habitante fica com ele. Exato. E gere. É mais um dos continentes que fica com ele disponível que assume certas despesas. A meu quem toma aquele continente e mesmo vai para a Câmara. O que é isso que você faz? Você faz um esforço de recolha e me põe tem que tornar distribuição. Que assim, ninguém se leva a Câmara e capaz que só tem dinheiro. Portanto, o que bem que recolhe tem que tornar distribuição. Ou seja, tem alguns dinheiros. Quem quer se recolhe não. Deixa-lo nesse estado. Porque recolhe a própria para o encontro de satisfazer necessidade. Precisamente isso. Deixa-lo com ele, né? E deixa-lhe mais que mim. Ele com este caso melhor que mim. Gasta bem o fragomão com este caso ou mais que ele com este caso melhor que mim. E sabe muito mais que mim o que ele faz. Deve aplicar melhor que mim. E querendo fazer também, tinha uma perspectiva de
demonstra que é possível fazer novas coisas, é possível abrir novos caminhos, é possível tomar novas medidas que tinha alguém está considerar não era impensável. E foi tudo nessa perspectiva ali, de fazer com que pessoas acreditem novamente na políticos e na partidos políticos. E nós, no teu indicador para nós, que nas eleições de 2024, comentadores que falam dele, único município no país onde a taxa de abstenção diminui. Único no país. Que falaram discurso. É passar em branco. Então, o que é sinal de coisa? Se taxa de abstenção diminui, significa que tem mais pessoas que a votam. Se tem mais pessoas que a votam, é para mais ter razões para fazer. E muito apoio entre as razões que você fez bem. É para mais ter mais pessoas que fazem da categoria. Portanto, por isso que essa gestão que ele faz na Câmara de Praia, nos últimos 4 anos, no primeiro mandato, ele contribui, e números que fala, que a minha opinião, é números que fala, ele contribui para o aumento de esperança. É possível fazer coisas de forma diferente e que também é um encontro de necessidade que pessoas enfrentam no dia a dia. Tem uma leitura que faz, não pode ser errado, a volta de senhor, que é questão que quem percebe, né, uma elite, né, aquele coisa de sangue azul, mas tende uma forma que tire avanço e senhor, em termos de política, porque o senhor que subir onde que nós está, por condições que hoje não se encontra. Percebem, faz uma leitura que é quando que as elites, que as pessoas que já estão acostumadas a xingar naquele mensas, que é o único sangue que pode chegar ao reino, coroa, né? Porque gosto de senhor tornar um primeiro-ministro, que ele é uma leitura pessoal. E ele traz uma esperança para um jovem lá de Charinha, lá de Ponta d'Água, lá de Funça Fene, como ali, não, calma-se, escusa que é só que as madres, as elites, e pai, mãe, que se não, não, teve um senhor lá na nova, sonha, teve um projeto e hoje é um primeiro-ministro. Isso tá quebra um mito, uma barreira, de que é só que é sangue Jesus que pode subir, pode ser hoje algo de no país. Então, no percurso na política, isso parece-me traz um novo perspectiva, um novo sonho, um novo projeto pessoal para pessoas que falam, a mim também está também está por. Sem dúvida, para Moadi. É extraordinário e para ter um primeiro-ministro que está mora lá na Vila Nova, ele é extraordinário. Para todos os efeitos, é extraordinário. Como não só num contexto em que tem preconceitos. Sim, exatamente. Tem ideias preconcebidas. No Japão tem um trio que chama Burakuni. Então, está imaginado, mas tem um sinal baixo o braço. Mas aquele sinal que é abaixo o braço é um sinal de inferioridade. Então, é isso que pode ser a determinadas categorias sociais. É isso que pode ter determinado tipo de relacionamento com determinados grupos sociais. Pois é uma classe menor. Na Índia não tem as castas, né? Diferentes tipos, superiores, inferiores, etc. Que pode cruzar, que pode ter relacionamento, etc. Ou seja, lá estão os seres humanos complexos. Tens ideia ali de criar preconceito, de criar Barreira, né? barreiras, de imagina, de idealiza mas determinadas categorias sociais, determinados grupos sociais, mas inferiores. E a outra, É rótulos, é narrativas, é preconceitos, é um conjunto de questões que os seres humanos inventam para comunicar. E a nós não teve sempre na nossa realidade e alguns indivíduos que de forma ativa tentam hoje se bloquear assim a percurso. Agora, a mim tem um aspecto que me clarifica. não não fala. Clarifica ele próprio. E aquela questão ali que é assim, daí cai para todos, daí cabe vento para todos. É para a elite também. É para a elite também. A mim que tio para a elite entende. A elite faz parte de todos. Todos e todos. Todos e todos. Total. A ele, essa preocupação ali é para incluir tudo. E depois, é interessante, nós na Câmara,
tem um conjunto de medidas que não toma, que abrange tudo, classe, sociedade, incluindo elites. Que etc. É nossa obrigação. Estado que pode excluir ninguém. Câmara Municipal e Estado também. Ao nível local. Então, tem uma obrigação de tomar medidas que favorece, que facilita, que promove tudo o classes sociais. A nós, por ter medidas, por exemplo, não toma uma medida para favorecer empresários. Empresários é elite. É pessoas, é preciso ter isto. Empresários é elite. A nós não toma medidas que é para favorecer escritores. Escritores estão a fazer parte da elite. Aqui, essa questão de elite é preciso aprofundar. Elite, ele é uma classe que é heterogênea. Não tem elite econômica, que é pessoas que estão na vanguarda, que estão na frente dentro da área econômica, proprietários, investidores, estão na linha da frente. Mas não tem elite também cultural, que é pessoas que estão na vanguarda, que estão na frente daquilo que eles são, que é mais desvalorizar o nosso país. Infelizmente. Sim, mas esse faz parte daquele pelotão de frente. Elite, elite é pessoas, indivíduos que estão na frente e que arrasta a sociedade como referência, como exemplo, mas também como inovadores, novas ideias, novos posicionamentos. É elite que está atrás. E elite, ele é heterogêneo. Não temos elite econômica, tem elite cultural, tem elite desportiva. Assim, é elite, e quem está na frente e não tem tomado medidas que é para abranger também as elites de as diferentes áreas de nossa sociedade. Não está na reta final do nosso podcast. Falavam dois pontos. E como o senhor fala de esporte, esse tempo de olhar o movimento de ministros de esporte, né? Um movimento nos últimos dias de que durante esses 9 anos nunca olha fazer nada para desporto. Não tem um sonho. Muita jogar bola às vezes. Que um dia eu não tenho um centro de desporto na nossa comunidade. Precisa ter lavar-se. Aqueles, a hora que ainda passa, e a coisa está doer. A hora que ainda passa, quinta hoje, aquele coque vender para embaixada e marca. E meu bem eu já achava, já estava bebido. E está doendo, para aquele com o tamanho lá, histórico. Que hoje consegue significar embaixada, que nem era nosso. Que não poderia ter um centro de desporto naquela área, né? E, mas, em termos de desporto, eu quero falar de desporto, mas não mestre, não fala de jovens. A boa vez é que quebra canela, a vez joga com os jovens. É que a mundo tem que querer ajuda. Não está bem se ela coisa, não dá a bola, de maneira de espelhar a bola. Que se ele vai 5 horas, que se fica até 8 horas, é que os horários que essa na taberna, que essa usa droga, não sei. Mas em termos de esporte, nunca nem nada. Quero que o Zequinho tem votos sobre, mas não joga bola. E sim, não joga bola, não. Que era bom, eram as irmãs. Que os outros. Tony, Colino, Dias, era craque. Mas era craque. Está ponhando só na baliza. Não de jogar, não era mais ou menos. Mas rapaz era craque. Dentro do central. Onde central joga, vai. Vai, naquele verso. E de Mário, ele também jogava. Campo Nurim. E bem seleção própria de Ilha de Santiago fazer leitura. Ostentônio, ontem de dança, com o marcador. Era meio campo direito. Que é isso. Trata daquele meio campo. Meio campo. Serve o direito. Lá para direito. Passe, mas e mais ou menos. Agora, no mestre, definitivamente, investe seriamente na desporto. No mestre. A nós, no mestre, tem condições financiado para o Estado para o desporto desenvolver. Ou seja, a nós tem que ter duas coisas. Tu tem que ter infraestruturas nas diferentes modalidades. Que só no futebol não. Infraestruturas nas diferentes modalidades. Por um lado, como porque tem prática desportiva sem infraestrutura, e depois no tem recursos disponíveis para participação nas competições. Sim. Mas a todos, ele tem que ser pensado. A nunca pode continuar com esse ambiente que não tem, onde que tem um desespero de lugar de treino.
parte de infraestrutura, sem condições. Sem condições. Corrida, disputa, quem que treina. Por um lado. Que eu nunca sabia que eu como que ministro de esporte que só vários vai comprar fazer um negócio num projeto junto com o casa. Vai lá na zona, tenta fazer festinha para ganhar na ministro. Então, no mês tem infraestrutura séria de diferentes modalidades. No mês de apostar em novas modalidades que não têm mais condições de acabar isso. Tudo ainda falar, mas não tem excelentes condições para atletismo com natação. Tudo ainda falar. Nada a fazer. Nunca tem nenhuma coisa de piscina ali. Então, infraestrutura, por um lado. Infraestrutura. Mas, por outro lado, dinheiro disponível para financiar competições nacionais, por um lado, para financiar a participação nas competições internacionais, por outro. A única pode continuar a querer ter sucesso no desporto. Ora que tem campeões, pesar a fazer peditório, pesar a participar na prova. Sim. Nunca pode. Triste. Nunca pode. Não tem que criar condições. E nós aquilo aí também. Então, e pegando no que ali, para não vai para a reta final, ter algumas figuras que contribuem, e como mais novo, mas pergunto, que contribui para o desporto nacional. E rapaz morre abandonado. É uma questão. Morre totalmente abandonado. E quer que visão que eu tenho sobre cada. Ele sim, é na toalha. Sei que a sua esposa. Na toalha, não tem esse descuido de estar. Na toalha. Eu trabalho de hoje, na área de música, tu como se teu, na área de música. Tem artistas que contribuem grandemente para a salvaguarda e valorização do nosso património cultural, mas que depois essa fica totalmente abandonado. Talvez tem pessoas que também criticam, mas questão de gestão, de carreira, etc. Não. Estado que pode fazer aquele tipo de conta lá. Estado tem que assumir esse papel de amparo, de protetor, de abraça. Então, quem é que tem um percurso de vida que leva longe cultura, nome de Cabo Verde, ele merece uma atenção especial da parte do Estado. Ele sim, ele está falando de várias áreas. E tem entra também a área desportiva. Tem entra a área desportiva. Desporto é algo que te congrega, que te arrasta massa, é algo que desperta paixão, que te desperta comunhão, junção à volta da nação. Então, quem aqui nesse percurso contribui para aqueles momentos de euforia, de celebração, eles merecem ter um tratamento digno para a parte de Estado. E que é que é a nossa postura? De valoriza, de acautela, de acarinha, de ter segurança para que as pessoas que em várias áreas têm estado a contribuir para elevar o nome de Cabo Verde e para congregar o espírito da nação cabo-verdiana. Bom, para não terminar, que poderia deixar de fora e não falava um pouco sobre o congresso sem comitês dia 27, 28 e 29. Sei que cenário, né, que nós sabemos que está, que nós espera, né, e olha, não sabia que se constituir também órgãos que e coisa que nós espera sobre coisa que não tem de fala sobre aquele congresso que só acontece nesse dia e que mensagem também que o senhor quer passa para PICV nesse caso. A nossa, Congresso, não, o Congresso espera o melhor possível de Congresso. É que é fundamental sublinhar uma eleição de fazer para nós em lugar. Sim. Portanto, que a nós mesmo é presidente eleito de PSV para todos os efeitos. Então, e modéstia à parte, vitória e significativo. Militante se expressa de forma tão significativa, 102%. Ele é resposta tão significativa para a parte de americanos. Então, e momento crucial era a eleição para presidente de partido. O que também acontecido assim também tem é congresso para não constituir órgãos. Espírito que não sabe qual é aquele mesmo espírito desde o início daquele exemplo, daquele primeiro reunião, 3 de fevereiro,
entre presidente de partido e os 4 candidatos. Espírito de união, espírito de junta tudo alguém, nós, tudo 4 candidatos, nós é de PSD, não tem uma ideologia em comum, não tem uma ideia de mundo em comum, não tem nossas referências em comum, referência maior, a nível em comum. Então, é aquele espírito que nos sai para o Congresso, totalmente aberto, e para nos congrega, para nos junta no estudo, para nos dialoga, para nos conserta, para nos avança para frente. Para nós, Cabo Verde mesteno, ele é urgente. Cabo Verde mesteno, para não poder bem, gosto de crer essa mensagem, que é para inflamar e é com alegria, é com toda determinação, com toda vontade que não vai para o Congresso e não tem pela na certeza de que não vai estar junto quando troca ideias para enriquecer cada vez mais esse programa, que é um programa indispensável para Cabo Verde. Para não começar logo depois de 2026, a implementar medidas concretas que é para melhorar a vida de todo Cabo Verdeano, para reacender esperança, para reacender aquela certeza no futuro, porque não é possível para não construir junto, para não continuar intento desse país ali, tá vive treto, companheiro, quem quer sair, está sair, mas quem está sair por ir fronte e desespera. Quem está sair por ir, opta para sair. Para não criar condições ali para não desenvolver Cabo Verde, para tudo enchente, para desenvolvimento, toca cada alguém lá na casa. Que é uma mensagem que eu deixava. O senhor está seguro no Congresso a coisa está a funciona de uma forma normal, natural e o senhor já tem ideia de órgãos? Eu tenho. E por acaso, antes mesmo para isso, há uma reunião onde que precisamente se tratava de constituição de órgãos. E está seguro. Porque o resultado, como no Congresso, e você tem debate, mas no fim de contas está votado também. Assim, então não tem 102%. Então, eu estou conta, sim, não está conta com o que é lá, por isso que não está tranquilo e seguro. Mas não está a fazer de tudo para não integrar aqueles camaradas que foi também o candidato junto com nós, não está a fazer de tudo para não também trazer o seu projeto, para fazer parte, esse caixinho de excluir. E com toda alegria, com todo sentido de necessidade de contribuir para a construção de um PSB forte e unido, para modo de Costa Mau, na Cabo Verde, Costa Mareado. A mim, com o teu pé não está a mas não perde 10 anos. Cabo Verde. Não anda para trás. Com o teu pé, nunca te gostava, nunca. De hoje, posso falar aquilo. Não é, por exemplo, e o presidente da MPD lança pedra para a construção de um gare marítima. Gare, para não fazer, é um casa para passageiro ficar dentro dele. Não há gare chique, mas o que é gare? É um casa para passageiros que entram enquanto espera a barca. Agora para. A boa, buta bem uma basofo, buta lança e construção de um casa para passageiro fica. A boa que tem barco para transportar passageiro. Não, deve ser o dor. Deve ser que cria condições para manter necessidade para esperar um dia para barco. Acho que é mais que lá. Não, acho que é mais que lá. Acho que é mais que lá. Sabe, hoje, sua safra a mim, o governo já cria um passe que te liga um bilhete, você compra um bilhete, está lá direito ao avião com o barco. E esse tempo ali também, se muita gente da frente usa, que você fica de saber. Agora, Que sou barco tem avião. o que sei, mas também estão campanha desafiada. Que, aliás, tem um diário FP, né? Entra nas zonas, usa para jovens. E aquilo gostaria tem que ser esclarecido para a nossa juventude para morrer. A boa, que significa o lado VAR para o apis que ela não marca que tem peixe. Sim. É que até nunca consegui trazer nada para casa. E caso de FP, eu sei. FP passa 9 anos tangana jovens. FP, tu se conversa era a volta de estágios, não sei um talento. Preciso. Basofo. E FP sempre está falando nos estágios. FP tenta enganar, mas estágios não igual a emprego. Sim. É o Instituto de Emprego e Formação Profissional.
E virou um instituto de estágios, que nem na nome estágio. Sim. Então, gosto de estou vendo todo o gás. Mas esse movimento ali, ele é igual àquilo que aconteceu na 2020. Não está neto. Riba a eleição, água de graça, luz de graça, dinheiro na conta, de graça. Para quê? Para enganar as pessoas para ganhar a eleição. E passa a eleição que as coisas cortaram. Aquela água de graça caro, aquela luz de graça cara, aquele dinheiro na conta, capô do mas. Para ganhar a eleição, para enganar pessoas. Gosto de eles vêm com outras medidas. Da marinha aquele mês. Então, as medidas de gosto de ribadora. Experiente. Fate ali na bairro, fazer que as cozinhas na bairro, toque, bairro, e torrama, coisa. Depois da eleição, a batona desaparece. Mas, e pessoas de abril hoje? Todos têm hoje aberto, todos de hoje é mesmo julgado. Todos de hoje é mesmo julgado. E que é importante. E para não terminar, Sr. Francisco, man, pô, pessoalmente, né, vamos a falar uma pessoa e que a volta do senhor é criado uma perspectiva. E mim da pela que haja uma união forte pela PSV com o congresso que o senhor faz. Porque o país nesse momento precisa urgente para mudar quadro da nossa conjuntura que hoje não se encontra. E com isso a deriva, totalmente a deriva, sem rumo, sem perspectiva. Isso é uma questão é riba da hora, você tem um plano, você tem um projeto, uma decisão, riba da hora, pô, e assim, por onde eu tenho. O outro interesse, o interesse é nacional, o interesse é para um grupinho, né? Então eu tenho que dar uma coisa. Então há uma perspectiva à volta do senhor e o projeto do senhor, à volta também formou de PSV, no que o PSV conta de PSV. E os aqui tem de falar, né, essa perspectiva nacional, não só e também pessoas lá fora, né, à volta do senhor, à volta do PCV, como solução, né, para o mundo a quadro e para trazer um oxigênio novo, né, para o país. E a que decepção, pode dizer, e de perspectiva está muito alto, isso ainda fala, muito alto mesmo. Porque é quadro que não tem, situação que não tem. E isso também se fortifica por causa do percurso na Câmara, medida que pessoas hoje, porque está lá, né? Então há uma perspectiva forte, e coisa que não tem de fala para povos, né? Cabo Verde, ali e fora, sobre que perspectiva volta do senhor, volta de que é isso. O que entendo de falar é uma. E primeiro se eu e contente pelas oportunidades. Se está na Câmara de Praia e está agora como presidente do PSV, ele é para mim, em primeiro lugar e acima de tudo, uma grande oportunidade de bem tomar medidas para resolver problemas de vida de pessoas. Se eu ciente de expectativas de pessoa já cria, se eu ciente de responsabilidade que já assume, mas é com grande alegria. É naquela linha de constitui uma grande oportunidade para fazer coisas. As pessoas podem hoje estar fazendo de forma diferente. Então, assume o compromisso de que jamais, na nenhuma circunstância, que te decepciona as pessoas. Nunca mais se puder para mim, na Câmara de Praia, eu já, nunca mais se puder para mim, nem continua a estar morando na mesma casa. Da frente, nem continua sem carta de condução. Continua a ter a mesma vida que te levava antes, em termos pessoais, mas tem as oportunidades extraordinárias de fazer, de contribuir para melhorar a vida de cabo-verdianos. Que as medidas que o Estado está a falar, muito bem implementa logo no início, essas medidas pensadas a partir de uma análise de vida de cabo-verdianos. É que medidas que pensado para jogar modo que tem ilude pessoas. É que medidas que pensado para modo esta que sabe no ouvido de pessoas. Não. É medidas pensado para ir ao encontro daquilo que é necessidade de pessoas ali na Cabo Verde. Acesso à saúde gratuito, acesso à educação na universidade pública gratuito para quem faça na teste, barco em trilhas 500 escuro e avião em trilhas
5.000 escudos. Por outro lado, tem um conjunto de outras medidas que te exige maior engajamento, medidas mais complexas. Por exemplo, que a medida de acesso a cargos de topo das instituições públicas através de concurso. Ele é uma medida que te exige seu engajamento. Janfleur, acesso a presidente do Tribunal de Contas, ele é a concurso. Inspetor-geral de Finanças, ele é a concurso. Que esses cargos lá tudo de topo na instituição pública vai ser através de concurso. Para onde? Para poder garantir transparência e para poder mostrar jovens, mas poder trabalhar, mas se prepara, ou mas também tem oportunidade na Cabo Verde, de ter acesso a esse cargo lá. Mas que também ser uma coisa só para amigos. Tá? Que para mim é muito importante, para nós, você demonstra, mas você concorre para um cargo onde que poderes daquele cargo e essa da benção é limitada. Por exemplo, que está preside aquela autoridade ali na Cabo Verde sobre questão de transparência e vice-primeiro-ministro. Que está faz sentido. Que está feito. Alguém que está para presidir aquele tipo de autoridade, não? Tem de ser alguém que não tem nenhuma ligação com o governo. Para quê? E pode fiscalizar o próprio governo. Se você está no governo que quer fazer coisa direito, então você está tranquilo para o fiscal, que ser o amigo, para o fiscal de ser alguém fora do governo. Então aquele que quer sublinhar teu para Cabo Verde. Vinha aquele compromisso cabo-verdiano, resolve problemas de cabo-verdianos, problemas concretos, faz com que renasce as esperanças, certeza de que tem oportunidade na Cabo Verde e que junto no pode contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde, construir sempre um Cabo Verde que seja de facto para todos. Senhor Presidente, muito obrigado. Te agradeço mesmo de coração, né? Aceita esse convite, porque isso significa tchau para nós, que isso começa, né? Nós, equipa, para nós, isso significa tchau. Ou seja, nós jovens, você começa a escatar a importância, né? E te agradeço mesmo, de fundo do coração, peço optar para o senhor estar ali conosco, né? E para esse tempo. E bom que está na casa, vou obrigado por acompanhar, compartilhe, inscreve, né? Ajudando também, né? Para não poder chegar naquele lugar que não critica, né? Nosso interesse é para Cabo Verde, para a juventude, mentalidade, muda a mentalidade. Para os jovens conseguirem ter capacidade de fazer avaliação própria, sem influência, que eles consigam ter um mente que eles conseguem ter um pensamento crítico. Por pensar aquilo que se crê para Cabo Verde, né? E ali, na TV Santiago, no OBIM, é um espaço de vez e voz para tudo alguém. É um espaço de alguém que é conhecido para conhecer, quem que é esquecido para ser lembrado ali. Então, dê like, compartilhe, inscreve no canal, tá bom? E deixe um comentário, coisa que acha ali, que as conversas ali, aquele assunto que falaram. Deixa aí também, coisa que eu creio para não me melhora também, deixa um comentário. Que o comentário, a crítica, é muito importante para nós. E não te foi muito obrigado, né? E mais um mês, no presente, muito obrigado. Parabéns, toda a sorte do mundo, continuação de bom trabalho. Obrigado. Deus abençoe no estúdio.